Olá pessoal, meu nome é Isaac, eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará, no campus de Tianguá. Estou cursando o terceiro semestre bacharel em Ciências da Computação. Sou integrante da quarta equipe de cálculo numérico e venho através desse vídeo mostrar um pouco e falar sobre o método de Newton-Raphson. Bom, o que consiste esse método? Esse método ele tem por objetivo encontrar a raiz de uma função. Mas ele não vai exatamente encontrar a raiz exata, e sim uma aproximação dessa raiz. Só que, dependendo de você utilize, você encontra uma raiz tão boa como se fosse a real. Mas para esse método funcionar, ele precisa de dois pontos. Precisa da função, ao qual você vai encontrar a raiz, e de sua derivada. Esse método ele é um pouco diferente do método da bisseção e da falsa posição. Ele utiliza a tangente para poder encontrar a raiz. Como assim? Olha, você vai ter essa função. Essa função nada mais é do que a função para você encontrar o ponto onde a tangente de determinado ponto corta o eixo x. Ficou complicado? Vem comigo. É o seguinte, você vai dividir a função principal sobre a sua derivada. O valor você subtrai de o x0. O que é o x0? O x0 é um valor aleatório que você escolhe para o valor de x inicial, onde você acha que esteja próximo da sua raiz. O x0, por exemplo, aqui está como esse ponto, mas eu poderia escolher um ponto aqui, outro ponto aqui. Ele é como se fosse um chute inicial. Após você substituir o x0 na fórmula, você vai encontrar o x1. O que vai ser o x1? O x1 vai ser um ponto onde a tangente que passa por esse ponto corta o eixo x. Como assim? Venha comigo. Olha, supondo que você tem essa função e esse valor x0. Quando você substituir o x0 aqui, você vai encontrar o x1. O que é o x1? Vai ser esse ponto onde a tangente que passa pelo ponto x0 corta o eixo x. Após você encontrar esse ponto, você vai usar ele como x0. Então, o x0 passa a ser o x1 que você encontrou. E você repete o processo novamente e você vai encontrar outro x, que é a outra tangente que corta o eixo x novamente, utilizando o outro ponto que você encontrou. E você repete esse método várias e várias vezes até encontrar uma aproximação da raiz tão boa como você deseja. Pronto, esse é o conceito básico do método de Newton, utilizando a tangente para poder encontrar a raiz. Como vejamos aqui, utilizou o x0 e a tangente corta o x nesse determinado ponto x1. Aí você passa a usar o x0 como x1 e calcula novamente a tangente que vai cortar o ponto nesse x2, chegando cada vez mais perto da raiz. Pronto. Passando por esse conceito, eu irei demonstrar um código que foi feito na linguagem C. Esse código ele utiliza o método de Newton como base para poder calcular a aproximação de uma raiz. Primeiramente, vou demonstrar aqui para vocês o funcionamento do código. Olha, o código pede para você inserir o valor x0, que é o valor que você acha que esteja próximo da raiz. Mas qual o valor? Qual é a função que eu estou usando? Vou mostrar para vocês agora. A função que eu estou usando como referência é a função e elevado a x menos seno de x, que obedece a este gráfico. Podemos ver que ela tem vários zeros aqui cortando o eixo x várias e várias vezes. Então vamos escolher um como base. Vou escolher esse ponto aqui como base. Esse ponto menos 3,2. Podemos ver que esse ponto está próximo do menos 4. Então vou utilizar o menos 4 como chute inicial. Menos 4. Agora o código pede o erro, que é a precisão em que eu quero que esteja a raiz. Então eu vou dar o 0.001. Pronto. Cada quadrante desse é uma iteração que foi feita. Iteração. Na primeira iteração, essa é a iteração de número 1. O valor de x que ele encontrou foi menos 2, o valor da função era 0,2 e o valor do erro 0,2. Já na próxima iteração, ele está um pouco mais próximo do zero, da raiz exata.
mas ainda não é a precisão que eu pedi. A precisão está na terceira iteração, que acha o valor de x como menos 3.183062 e o valor do erro está em 0,00001. Pronto. Agora eu irei mostrar para vocês o código onde saem esses resultados. Primeiramente, aqui é a função principal, onde vai pedir para inserir os dados, mas a função realmente que começa a calcular mesmo, começa a partir daqui. Essa é uma subfunção que eu criei para calcular o valor de f de x, ou seja, esse cálculo equivale a substituir o valor de x nessa função. Logo após, eu criei uma função para a derivada. Essa função aqui equivale à derivada dessa, que vai ser elevado a x menos cosseno de x. Então, essa função calcula o valor de x na função principal, essa função calcula o valor de x na função derivada. Logo após, iremos para a função que calcula a raiz, que é a função que calcula aproximadamente a raiz. Primeiramente, você vai verificar a raiz aproximada, que vai ser o valor de x menos o valor de x na função principal dividido pelo valor de x na função derivada. E o método consiste exatamente nisso. Então, o programa vai verificar se esse valor encontrado vai ser menor que a precisão. Como é que ele vai encontrar? O valor que ele encontrar vai ser menor que a precisão? Não, o valor de f de x, quando substituído pela raiz aproximada, for menor que a precisão. Se o valor de f de x nesse ponto for menor que a precisão, ele retorna essa raiz. Se não, ele vai colocar o valor de x como esse que foi encontrado e substituir o processo novamente. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e tenham um ótimo dia.